Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. E a Copa do Mundo está chegando e para assistir aos jogos em telas maiores e com melhor resolução, o brasileiro tem driblado o orçamento apertado para comprar TVs mais modernas. E a Organização Mundial da Saúde fez um novo levantamento e reafirmou: as bitucas de cigarro são o lixo mais comum do planeta. E ainda, um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo revelou que a natação faz muito mais efeito à saúde do que uma caminhada. Tudo isso e muito mais é que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Eu começo falando das vendas do setor de saúde e beleza, que cresceram 44% no comércio eletrônico. O segmento ganhou força e já aparece entre os que mais faturam no mundo. O segmento da saúde e beleza foi um dos que mais cresceram no comércio eletrônico brasileiro em 2025. De acordo com o levantamento divulgado pela Nuvem Shop, na pesquisa Nuvem Commerce, o faturamento da categoria avançou 44% em comparação a 2024, alcançando cerca de 791 milhões de reais em vendas online. Com esse desempenho, o setor passou a figurar entre os mais dinâmicos do e-commerce nacional, ficando atrás apenas da categoria de moda, que movimentou aproximadamente 2,9 bilhões de reais. Outros segmentos também tiveram resultados relevantes, como casa e jardim, acessórios e joias e semijoias, que registraram volumes expressivos de vendas no ambiente digital. Segundo o estudo, o avanço acompanha o fortalecimento da indústria de cosméticos no país. Dados da Euromonitor Internacional indicam que o Brasil se tornou em 2025 o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo. A pesquisa também aponta mudanças nas estratégias dos lojistas, com maior adoção de produção própria, influenciada por fatores como tributação de compras internacionais e aumento dos custos de operação no comércio eletrônico. Caiu o número de lojas online no Brasil. Aquelas empresas que começaram a ser abertas na época da pandemia pelas pessoas que não conseguiam emprego e nem gostariam de embarcar no transporte público, com medo do contágio da Covid. Mas nem todo mundo sabia administrar como o negócio. Após o crescimento acelerado impulsionado pela pandemia, o número de lojas virtuais ativas no Brasil voltou a cair e registra retração pelo segundo ano consecutivo. O movimento indica uma mudança no ritmo do comércio eletrônico, que agora enfrenta um cenário mais competitivo e seletivo. Dados da 13ª edição do levantamento sobre o perfil do e-commerce brasileiro, elaborado pela Big Data Corp, mostram que o total de lojas com sites próprios atingiu o pico em 2024. No início de 2026, chegou a pouco mais de 2 milhões. Em comparação com o auge, mais de 130 mil lojas deixaram de funcionar. Especialistas apontam que a maior exigência dos consumidores tem contribuído para esse enxugamento. Com um público mais criterioso, empreendedores que não conseguem oferecer um serviço profissional acabam saindo do mercado. Além disso, há uma relação direta entre o número de lojas online e o cenário econômico. Em períodos de crise e desemprego elevado, o comércio digital costuma atrair novos empreendedores por exigir menor investimento inicial. Por outro lado, o atual contexto de mercado de trabalho mais aquecido, com menor desemprego e maior oferta de vaga, também ajuda a explicar a redução no número de e-commerces. Nesse cenário, a abertura de novos negócios online perde força. Entre as lojas que encerraram atividades recentemente, a maioria é de pequeno porte, enquanto aquelas que permanecem tendem a atuar em nichos específicos, com produtos mais segmentados. Apesar da queda no total de operações, os pequenos negócios seguem como base do comércio eletrônico no país, concentrando mais de 80% do faturamento do setor. O estudo também aponta mudanças estruturais ao longo da última década. A presença de lojas físicas vinculadas aos e-commerces caiu pela metade e a maioria das empresas trabalha com portfólios reduzidos e produtos de menor valor. Diante da concorrência e do alto custo de anúncios, cresce o uso das redes sociais como principal estratégia para atrair clientes.
O número de agências bancárias caiu quase 40% nos últimos 10 anos. Um dos principais motivos foi o conforto proporcionado pela tecnologia, que facilitou a vida de muita gente. O número de agências bancárias caiu 37% em 10 anos no Brasil, o que representa um total de pouco mais de 14 mil locais físicos no país. Os dados do Diese são com base em números do Banco Central. O principal motivo foi a evolução da tecnologia, o que permite aos clientes fazerem as operações pelo celular ou computador e aos bancos cortar os custos. A gente percebe que existe uma migração, do comportamento das pessoas em consumirem artigos, bens e até serviços, tudo de forma online. Quer dizer, a mesma coisa acontece com os bancos e, claro, a gente deverá ainda observar uma tendência de redução proporcional do número de agências físicas para os bancos nos próximos anos. Investe muito em tecnologia e hoje em dia, como as pessoas de modo geral possuem, claro, a maior parte da população, ainda não toda a população, mas pelo menos um smartphone, existem soluções em que o banco está ali na palma da mão. Você pode fazer qualquer tipo de operação que você faria numa agência bancária. Então, acaba que uma agência bancária, no final das contas, acabava servindo apenas para uma espécie de relacionamento pessoal. Mas hoje em dia, para qualquer tipo de operação, é muito mais barato e prático, inclusive para a pessoa que precisa usar o correntista, porque ao invés de ele se deslocar, ter a necessidade de se deslocar para uma agência, ele pode fazer tudo ali na palma da mão. A estimativa é de que cerca de 6 mil agências foram fechadas desde o fim da pandemia. O problema é que, se o banco economiza de um lado, muitos clientes ficam sem atendimento do outro. Segundo o Diese, quase 7 milhões de pessoas que eram clientes assíduos dessas agências ficam sem suporte para seus problemas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as instituições estão adequando as estruturas à nova realidade do mercado, em que os canais digitais são preferidos pelo novo perfil do consumidor. A criação do Pix é um exemplo dessas mudanças. Ir ao banco pode parecer uma perda de tempo para muitas pessoas, mas muitas transações e contratações ainda são feitas presencialmente. Em 2024, os pagamentos de contas, contratações de investimentos e transações somavam quase 50% dos atendimentos físicos. As instituições financeiras elas se beneficiaram do fato que elas puderam escalar, como elas não teriam como ter feito sem a tecnologia. Então, elas não conseguiriam alcançar o número de pessoas que alcançam hoje, sem restrições geográficas. E com relação às pessoas, é claro, a conveniência, o fato de poder poupar tempo, de poder resolver as suas questões praticamente a qualquer momento. Nós temos aí ferramentas como o Pix e tantas outras que funcionam 24/7, então é uma realidade completamente diferente. Com relação à população que viveu a maior parte da sua vida focando nesse atendimento presencial, para eles de fato é uma perda, Então, seja no fechamento de agências que eventualmente pudessem ser mais próximas, ou aquela que a pessoa está acostumada, ou casos até mesmo em que bancos saem de certas cidades porque não há viabilidade econômica em manter aquela agência. E é claro, para parte da população isso é um problema. Que goste ou não, o consumidor vai se adaptando. No ano passado, 75% das transações bancárias foram via celular. Contas como aluguel, segurança, funcionários e manutenção não são pagas mais nas agências. Tudo é cada vez mais digital, até o próprio dinheiro. As empresas estão explorando com mais intensidade as entregas em domicílios nas favelas. Um mercado bilionário que durante muitos anos foi deixado de lado, mas que agora mostra que os investidores acertaram nesta aposta. Serviços de delivery começam a se expandir para comunidades, levando a moradores dessas regiões a possibilidade de fazer pedidos pela internet e receber produtos em casa, algo que por muito tempo esteve restrito a áreas mais centrais das cidades. A ampliação desse tipo de logística acompanha o potencial de consumo das favelas, estimado em cerca de 300 bilhões de reais por ano, segundo o levantamento do Datafavela. Um exemplo dessa iniciativa é o delivery
das Favelas, criado em 2021. O aplicativo já está presente em mais de 100 comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro e cerca de 1.600 em São Paulo. A plataforma permite que moradores façam pedidos, principalmente de refeições e medicamentos, e também que comerciantes locais vendam produtos para dentro e fora das comunidades. Atualmente, cerca de 500 entregas são realizadas diariamente e aproximadamente 30 empreendedores estão cadastrados. A operação conta com cerca de 40 entregadores, todos moradores de favelas, e busca adaptar a logística à realidade desses territórios. No Complexo do Alemão, por exemplo, lockers instalados na Nave do Conhecimento, Nova Brasília, funcionam como pontos de retirada e entrega de encomendas. O aplicativo já reúne mais de 5.000 usuários e planeja ampliar a atuação para o Nordeste ainda neste ano, começando por Salvador. Especialistas apontam que, apesar do grande potencial de consumo, a operação em comunidades ainda exige investimentos maiores em treinamento e estrutura logística. O consórcio de veículos voltou a ser uma alternativa procurada pelos brasileiros que querem mudar o modelo na garagem, mesmo em um ambiente com juros altos. Os grupos de compradores estão rendendo 53 bilhões por ano ao setor. Mesmo com as taxas de juros elevadas no país, o mercado automotivo tem encontrado alternativas para manter o crescimento. Um dos principais movimentos é o avanço dos consórcios, modalidade que permite ao consumidor planejar a compra sem recorrer ao crédito tradicional. Com a taxa Selic em torno de 15% ao ano, muitos brasileiros têm optado por essa alternativa para evitar os altos custos de financiamento. Dados da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios mostram que o segmento de veículos leves, que inclui carros de passeio e comerciais leves, alcançou 1,91 milhão de adesões em 2025, crescimento de 9,1% em relação ao ano anterior. O volume de créditos disponibilizados chegou a 53 bilhões de reais, enquanto o número de contemplações somou mais de 764 mil no período. O desempenho dos consórcios contrasta com o ritmo mais moderado das vendas de veículos. Segundo a Fenabrave, foram emplacadas cerca de 2 milhões e meio de unidades de carros de passeio e comerciais leves no país em 2025, o que representa uma alta de 2,6%, bem inferior ao avanço observado no setor de consórcios. Outro indicativo do crescimento da modalidade está no valor médio dos contratos, que subiu para cerca de R$70 mil. Algumas administradoras, como a Dizal, registram tickets ainda mais elevados, refletindo a busca por veículos de maior valor e maior poder de compra por parte dos consumidores. No segmento de veículos pesados, o cenário também aponta mudanças no comportamento do mercado. Com o crédito mais caro, modelos como a locação têm ganhado espaço. Entre 2019 e 2024, a venda de caminhões para locadoras cresceu 50%, evidenciando a preferência por alternativas mais flexíveis. Especialistas avaliam que, em um ambiente de juros altos, soluções que reduzem o custo financeiro tendem a se tornar mais atrativas tanto para empresas quanto para consumidores. A Copa do Mundo está chegando e, para assistir aos jogos em telas maiores e com melhor resolução, o brasileiro tem driblado o orçamento apertado para comprar TVs mais modernas. A expectativa é que, mesmo com várias dívidas, as famílias terão uma prestação a mais para encaixar no orçamento. O estudo foi realizado pela consultoria Nielsen-Nick, que projeta crescimento de 15% a 20% nas vendas de televisores nos 3 meses anteriores ao evento, em comparação com a Copa de 2022. O avanço é menor em relação ao registrado na edição anterior, quando as vendas de televisores em volume tiveram um aumento de 35% na comparação com a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Especialistas atribuem a menor taxa de crescimento nas vendas de TVs neste ano às incertezas que rondam o mercado, como os conflitos mundiais que já provocaram a alta do preço do petróleo para acima de $100 o barril e as eleições no país que ocorrerão em outubro. Mesmo assim, a expectativa é positiva, já que durante a Copa do Mundo é comum ter um aumento de vendas de televisores mais sofisticados e mais caros.
Na Copa de 2022, por exemplo, os televisores de alta definição com resolução 4K responderam por 72% das vendas nos 3 meses que antecederam o evento. Na época, os aparelhos com telas grandes, acima de 50 polegadas, foram os mais vendidos. O faturamento total chegou a 44 bilhões naquele período. Outro dado que chama a atenção é que, pela primeira vez, as vendas de produtos da linha branca, como geladeiras, fogões e lavadoras, responderam pela maior fatia do faturamento em 2025, superando os itens de telecomunicações. Neste ano, a expectativa é de que as vendas de TVs comecem a crescer em abril, 2 meses antes do início do evento. O pico deverá ocorrer em maio. 60% dos brasileiros estão acima do peso. Os alimentos ultraprocessados, o sedentarismo são os principais motivos para o excesso na balança. Daria para melhorar a situação com a alimentação mais regrada e principalmente com exercícios. Mas a maioria prefere ir na farmácia. Os remédios não dão tanto trabalho. Segundo a Associação de Distribuidores Farmacêuticos do Brasil, a venda de medicamentos para emagrecimento aumentou 78% entre 2021 e 2025, chegando a mais de 7 milhões de unidades vendidas. A maior expansão de compras até o momento foi no ano passado, quando a comercialização dos medicamentos avançaram quase 40% em relação ao ano anterior. Segundo especialistas, esse crescimento está ligado a uma combinação de fatores ligados ao avanço da obesidade e a maior disponibilidade de terapias inovadoras. Eu acho que a forte pressão, por padrões estéticos que a mídia nos impõe e também a questão do imediatismo. À medida que a gente tem pessoas mais ansiosas, elas querem resolver de formas muitas vezes milagrosas e não tão saudáveis assim a sua saúde. Então, acho que a pressão social pela magreza e também pelo imediatismo das pessoas, que elas procuram um caminho mais fácil, sendo que não é, porque junto com a medicação precisa haver mudança do estilo de vida. O levantamento considera medicamentos utilizados para o controle de peso e inibidores de apetite, como as canetas emagrecedoras. Esses medicamentos não são indicados para qualquer pessoa que deseje emagrecer alguns quilos. O seu uso deve ser criterioso e sempre baseado em avaliação médica. Por mais que o emagrecimento seja o objetivo mais visível, os efeitos desses medicamentos não se restringem à redução do peso. A população está cada vez mais consciente de que o excesso de peso pode representar um fator de risco para questões graves de saúde. Além disso, a oferta de terapias inovadoras nesse segmento vem aumentando rapidamente, que favorece o crescimento da compra desses medicamentos. Cada vez mais, crescendo o número de pessoas querendo consumir, não é só se medicar via as canetas ou comprimidos, se a gente não tem aí essa mudança no quadro social da pessoa. Por muitos anos, outras medicações entraram nessa fase dos modismos dietéticos e junto com o terror nutricional que as pessoas fazem, o culto à magreza. Então, tudo isso vai trazendo ao longo das gerações essa necessidade de emagrecimento rápido. Se for bem alinhado com uma alimentação saudável, o uso pode e deve ser feito. Acertar as contas do mês está difícil, mas muitas famílias estão colocando as canetas emagrecedoras na lista de prioridades na hora das compras. O produto passou a ser prioridade de consumo. Um levantamento mostrou de que cada 10 usuários deste medicamento, 6 passaram a deixar outros gastos em segundo plano. O mercado de consumo brasileiro agora tem mais um desafio pela frente, que é a popularização das canetas emagrecedoras. Há pouco tempo foi quebrada a patente do Ozempic e por isso a tendência é de queda nos preços, com a entrada de produtos genéricos. Esse é mais um gasto que deve passar a concorrer por uma fatia do orçamento apertado da classe média. O estudo realizado pela Nielsen IQ mostrou que os usuários das canetas emagrecedoras já tiveram que reorganizar o orçamento para manter os gastos com o medicamento. O custo mensal para a maior parte dos consumidores passa dos R$ 800.
De acordo com a pesquisa, restaurantes, lazer e mercados foram os setores mais afetados pela compra do medicamento. Em um primeiro momento, o impacto mais direto deve ser no consumo de alimentos e bebidas. No entanto, por causa do redesenho de gastos que as canetas devem provocar, os especialistas acreditam que outros bens também podem ser afetados, como cosméticos, produtos de higiene e beleza, limpeza para casa e outros. A Nielsen IQ consultou um número relevante de domicílios no Brasil e mostrou que pouco mais de 4% deles fazem uso das canetas emagrecedoras. No entanto, mais de 26% declararam ter interesse no medicamento, mas não utilizam por conta do preço elevado e de possíveis efeitos colaterais. Por conta do alto custo, o uso do medicamento ainda é restrito e concentrado. Tanto é que grande parte dos compradores é de domicílios de maior nível socioeconômico. Com a queda das patentes, a redução dos preços e uma maior popularização dos medicamentos, a tendência é que as canetas emagrecedoras passem a fazer parte da rotina de mais domicílios, porque elas devem começar a atingir não só aqueles de nível socioeconômico mais alto, mas também os domicílios de nível socioeconômico médio. Um dos maiores estudos já realizados sobre o Parkinson mostra como os sintomas são diferentes entre homens e mulheres. A doença neurológica é uma que afeta mais de 10 milhões de pessoas e tem aumentado cada vez mais no mundo. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Médica Kimi Berghofer, só na Austrália cerca de 150 mil pessoas vivem com Parkinson e surgem mais de 50 casos por dia. O estudo prevê que o número de pessoas que vivem com Parkinson mais do que triplicará até 2050. A pesquisa recente de grande escala foi realizada com 11 mil australianos que vivem com a doença de Parkinson e forneceram informações cruciais sobre os sintomas, os fatores de risco e como estes afetam homens e mulheres de forma diferente. A doença de Parkinson é progressiva, na qual as células que produzem o neurotransmissor dopamina em uma parte do cérebro chamada substância negra começa a morrer. Isso é acompanhado por diversas outras alterações cerebrais. Geralmente é considerado um distúrbio do movimento. Os sintomas motores comuns incluem tremor de repouso, lentidão dos movimentos, rigidez muscular e problemas de equilíbrio. Embora esses sintomas sejam às vezes chamados de sintomas invisíveis da doença de Parkinson, eles geralmente têm um impacto negativo maior na qualidade de vida do que os sintomas motores. O estudo utilizou dados coletados como parte do estudo australiano de genética da doença de Parkinson, liderada pelo Instituto de Pesquisa Médica Kimi Berghofer. Após um estudo piloto em 2020, foi lançado como um projeto de pesquisa contínuo em todo o país em 2022. Aproximadamente 10.929 australianos com Parkinson foram entrevistados e forneceram amostras de saliva para análise genética. Esta é a maior coorte de pacientes com Parkinson estudada na Austrália e a maior coorte ativa do mundo. O estudo reforçou a frequência com que os sintomas não motores são relatados, sendo a perda do olfato 52%, alterações na memória 65%, dor 65% e tontura 66%. Esses sinais são os mais comuns. A Rússia quer que mulheres que não desejam ter filhos busquem aconselhamento psicológico para tentar convencê-las a mudar de ideia. A nova diretriz faz parte de uma política destinada a combater a crise demográfica do país. Uma nova diretriz do Ministério da Saúde da Rússia recomenda que os médicos encaminhem pacientes que não desejam ter filhos para uma consulta com um psicólogo, com o objetivo de promover uma atitude positiva em relação à maternidade. Essas recomendações foram aprovadas no final de fevereiro, mas divulgadas esta semana pela imprensa local. A diretriz busca combater a crise demográfica no país, onde a taxa de natalidade atingiu o nível mais baixo em 200 anos, em torno de 1,4 filhos por mulher, bem abaixo do limite de 2,1, que os demógrafos consideram necessário para estabilizar a população. O governo de Vladimir Putin apresenta o declínio populacional da Rússia como uma questão de sobrevivência nacional. Em 2024, as autoridades já haviam alertado que o país enfrentaria a extinção caso não aumentasse sua taxa de natalidade. De acordo com a diretriz oficial, os médicos devem convocar mulheres entre 18 e 49 anos para exames médicos anuais para avaliar sua saúde reprodutiva. Essas recomendações também estipulam exames semelhantes para homens da mesma faixa etária, mas apenas para avaliar a saúde física, sem a participação de psicólogos.
Nos últimos anos, a Rússia endureceu as leis sobre o aborto e promoveu famílias numerosas, que são glorificadas na mídia e se beneficiam de uma série de vantagens econômicas e sociais concedidas pelo Estado. Uma nova pesquisa brasileira conseguiu trazer esperança para pacientes com câncer. A descoberta permite que medicação de controle chegue exatamente na célula doente. Desenvolvida na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a tecnologia apresentou resultados que possibilitaram a redução do crescimento de tumores em quase 100%. O estudo propõe uma forma diferente de aplicar medicamentos da quimioterapia. Em vez de o remédio circular pelo corpo inteiro e atingir também células saudáveis, a medicação chegaria de maneira mais direcionada até as células cancerígenas. Os testes ainda fazem parte de etapas de laboratório, mas os resultados indicam que a técnica pode tornar a quimioterapia muito mais eficiente e, ao mesmo tempo, diminuir parte dos efeitos colaterais comuns do tratamento. Para conseguir levar o remédio até o tumor com mais precisão, os pesquisadores usaram nanopartículas feitas de sílica. Essas estruturas são extremamente pequenas, milhares de vezes mais finas que um fio de cabelo. Na prática, elas funcionam como pequenos veículos que carregam um medicamento pelo organismo. Assim, o remédio pode chegar com mais facilidade às células doentes e até em menor quantidade. Nos testes realizados em laboratório, as nanopartículas demonstraram capacidade de bloquear a multiplicação de células tumorais. Outro ponto observado foi a seletividade da tecnologia, agindo com mais intensidade sobre as células cancerígenas. A Organização Mundial da Saúde fez um novo levantamento e reafirmou: as bitucas de cigarro são o lixo mais comum do planeta. Quem estraga a própria saúde deixa quase 5 trilhões dessas unidades tóxicas no meio ambiente alheio. As bitucas podem levar até 15 anos para se decompor e, nesse período, liberam substâncias tóxicas que contaminam o solo, a água e afetam a vida marinha. Mas a transformação do descarte em matéria-prima virou inovação e negócio. Um projeto começou há 16 anos e, depois de muita pesquisa e investimento, já conseguiu alinhar sustentabilidade, educação ambiental e geração de renda. Foram instaladas cerca de 150 coletores e o projeto se iniciou. Atualmente são cerca de 9.000 pontos de coleta espalhados por diferentes estados brasileiros, muito deles em praias, espaços públicos e áreas de grande circulação. O outro obstáculo seria como tratar o material. A resposta veio em uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Brasília, que resultou em uma tecnologia capaz de eliminar as toxinas presentes nas bitucas e reaproveitar o resíduo com segurança. Depois de tratadas, as bitucas se transformaram em uma massa versátil, sem cheiro e livre de toxinas. Depois de pronta, a massa foi destinada a artesãos, artistas e projetos sociais, que geraram renda fabricando produtos. O material também ganhou aplicações na construção civil. Para o desenvolvimento do processo e a viabilização do negócio, foi investido cerca de R$1 milhão ao longo de 6 anos. O esforço deu resultado. No ano passado, o projeto faturou aproximadamente R$3 milhões. O material já processado das bitucas de cigarro foi usado em uma pista de skate sustentável, construída com a celulose reciclada misturada ao concreto, em Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo. O custo final da pista caiu pela metade. As pessoas da maior idade costumam ser apontadas como as com maior dificuldade para dormir. Mas a insônia está atingindo cada vez mais os jovens. A depressão é um dos motivos para eles não conseguirem descansar o tempo mínimo necessário recomendado pelos médicos. Um levantamento recente, publicado na revista científica da Associação Médica Americana, revela que a maioria dos adolescentes não tem dormido o suficiente. De acordo com o estudo, cerca de 76,8% dos jovens dormem 7 horas ou menos por noite, patamar considerado insuficiente para essa faixa etária e abaixo do recomendado por especialistas em saúde. A análise reuniu dados de mais de 120 mil adolescentes nos Estados Unidos, coletados entre 2007 e 2021.
2023. Ao longo desse período, houve um aumento consistente no número de jovens com privação de sono. A proporção passou de 68% para 76%. Já os casos mais graves de adolescentes que dormem 5 horas ou menos por noite também cresceram, saltando de 15% para 23%, indicando um agravamento do problema. Os pesquisadores identificaram ainda uma relação direta entre a falta de sono e outros fatores de saúde. Jovens que apresentam sintomas depressivos, pensamentos suicidas ou maior exposição a comportamentos de risco tendem a dormir menos. A privação de sono também impacta o desempenho cognitivo, podendo causar dificuldade de concentração, problemas de aprendizagem, alterações de humor e maior irritabilidade. Especialistas alertam que o sono é essencial para o desenvolvimento físico e mental na adolescência. Entre as medidas sugeridas para enfrentar o problema estão mudanças na rotina escolar, como o adiamento do início das aulas, além da conscientização sobre hábitos saudáveis. Estudos indicam que aumentar o tempo de descanso pode melhorar o rendimento acadêmico, fortalecer a saúde emocional e reduzir riscos associados ao déficit de sono. Um estudo com dados do Censo do Ministério da Educação apontou que 4 em cada 10 alunos que iniciaram curso de graduação à distância abandonaram os estudos. É o maior percentual desde 2014 e ocorre no mesmo ano em que o Brasil passou a ter mais alunos no ensino à distância do que no presencial. De acordo com os estudos, os cursos à distância têm quase o dobro da taxa de abandono em relação às graduações presenciais. A rede privada é a principal responsável por esse aumento, concentrando a maior parte dos trancamentos de matrículas em comparação com a rede pública. O levantamento mostra ainda que o número de desistências é maior entre os estudantes mais velhos, que são a maioria na educação à distância. De acordo com os dados, 7 em cada 10 alunos do EAD têm 25 anos ou mais, enquanto no ensino presencial a maior parte ainda está na faixa de até 24 anos. Esse dado indica que a evasão pode estar ligada à dificuldade dos alunos em conciliar os estudos com o trabalho e a renda, um dos fatores associados à desistência. Outro destaque do levantamento é o impacto do tamanho das instituições. Quanto maior a instituição, maior o número de desistências. Nas instituições privadas de grande porte, a taxa de desistência acumulada é um pouco maior do que nas instituições menores. Essas informações indicam que o modelo usado no ensino à distância nos últimos anos, que buscou baratear a oferta dos cursos, pode ter desmotivado os estudantes. Preocupado com a qualidade do ensino nos cursos à distância, o governo Lula alterou no ano passado as regras para essa modalidade. Com o decreto, os cursos de formação de professores da educação básica não podem mais ser ofertados totalmente à distância. Eles agora devem seguir no mínimo o formato semipresencial, que prevê que metade da carga horária seja feita à distância e a outra metade seja dividida entre atividades presenciais e aulas online em tempo real. Os suplementos alimentares entraram na lista de preocupações da Sociedade de Cardiologia dos Estados Unidos, quando o assunto é colesterol. As novas recomendações reforçam a necessidade de muitos cuidados, além de exames que devem começar a ser feitos em crianças com 9 anos de idade. As principais entidades de cardiologia dos Estados Unidos anunciaram uma atualização nas recomendações para o controle do colesterol e a prevenção de doenças cardiovasculares. O novo documento tem foco em estratégias mais amplas para reduzir o risco de condições como a aterosclerose. Um dos pontos centrais das novas diretrizes é a importância do diagnóstico precoce. Especialistas destacam que o acúmulo de gordura nas artérias pode começar ainda na infância, o que levou à recomendação de rastreamento do colesterol em crianças entre 9 e 11 anos, principalmente em casos de histórico familiar. A medida busca ampliar a prevenção e evitar complicações ao longo da vida. As entidades também passaram a recomendar o uso de ferramentas mais modernas de avaliação de risco, como o modelo Prevent, que permite estimar a probabilidade de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em um período de até 30 anos. Diferentemente dos métodos anteriores, a nova abordagem inclui fatores como obesidade e doença renal crônica.
além de prever riscos como insuficiência cardíaca. Outro avanço nas orientações envolve a ampliação dos exames laboratoriais. A diretriz sugere a medição da lipoproteína, partícula de gordura e proteína no sangue ao menos uma vez na vida, e aponta a proteína do chamado colesterol ruim como um indicador complementar importante para refinar a avaliação de risco e orientar o tratamento de forma mais precisa. O documento também faz um alerta sobre o uso de suplementos alimentares. Segundo os especialistas, esses produtos não devem substituir medicamentos com eficácia comprovada na redução do risco cardiovascular. Em um cenário marcado pela influência das redes sociais, a recomendação é que pacientes busquem orientação médica e evitem seguir indicações sem respaldo científico, especialmente quando há interesses comerciais envolvidos. As mudanças climáticas estão deixando os dias mais longos e isso nunca aconteceu tão rápido em mais de 3 milhões de anos. Um estudo sugere que o derretimento do gelo global redistribuiu massa nos oceanos e está freando a rotação da Terra. Um estudo publicado nesta semana aponta que o aumento atual na duração dos dias na Terra já é o maior registrado em pelo menos 3,6 milhões de anos. Segundo pesquisadores, o fenômeno ocorre porque o derretimento acelerado das calotas polares e das geleiras está redistribuindo a massa de água no planeta, elevando o nível do mar e alterando levemente a rotação da Terra. De acordo com o estudo, hoje, os dias estão se tornando mais longos a uma taxa de cerca de 1,33 milissegundo por século. Pode parecer pouco, mas em termos geológicos, essa velocidade de mudança é incomum. Ao longo dos últimos 2,6 milhões de anos, o crescimento e o derretimento de grandes calotas de gelo já tinham causado variações significativas no comprometimento do dia, mas nenhuma delas se compara ao que está acontecendo agora. Segundo os cientistas, o aumento atual na duração do dia provavelmente está ligado principalmente às atividades humanas que impulsionam o aquecimento global. E as projeções indicam que, até o final do século, o impacto das mudanças climáticas na rotação da Terra pode até superar o efeito gravitacional da Lua, que normalmente é o principal fator natural responsável por variações no ritmo de rotação do planeta. Aliado a isso, embora as mudanças sejam pequenas, medidas em milissegundos, elas podem ter efeitos importantes em áreas que dependem de mediações extremamente precisas do tempo e da posição da Terra. Entre elas estão sistemas de navegação espacial, satélites e tecnologias de geolocalização de alta pressão. Nem o frio intenso e nem os desafios econômicos tiraram da Finlândia o posto de o país mais feliz do mundo pelo 9º ano consecutivo, segundo o relatório da ONU. O ranking ainda destaca o domínio das nações nórdicas e traz o Brasil fora do top 30, enquanto o Afeganistão aparece na última posição. Pelo 9º ano seguido, a Finlândia lidera o relatório mundial da felicidade da ONU. A escuridão, o frio, o desemprego recorde e os cortes no sistema de proteção social não foram suficientes para abalar uma média de 7,76 em 10 pontos possíveis no índice. Temos uma natureza intocada e a tranquilidade e a paz aqui são provavelmente o nosso trunfo, o motivo pelo qual é tão bom viver aqui. Na minha opinião, a Finlândia é o país mais feliz do mundo porque temos um sistema de ensino de alta qualidade e uma base sólida para construir um tipo diferente de futuro. Há muitas oportunidades aqui e estamos perto da Europa, o que nos traz influências realmente boas e positivas. O índice de felicidade, baseado em uma média de 3 anos, considera 6 fatores: PIB per capita, expectativa de vida saudável, assistência social, liberdade de escolha, generosidade e percepção de corrupção. Outros países nórdicos também ocupam as primeiras posições. Em segundo vem a Islândia, seguida da Dinamarca, em quinto Suécia e em sexto a Noruega. A Costa Rica é a intrusa na 4ª posição do ranking, o melhor resultado para um país latino-americano no relatório, única nação da região no top 10. O Brasil ficou em 32º lugar. Entre os 147 países incluídos, o menor nível de satisfação com a vida foi encontrado no Afeganistão, cujo governo talibã, que retomou o poder em 2021, tem sido acusado de violações de direitos humanos e de discriminação de gênero contra as mulheres. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo revelou que a natação faz muito mais efeito do que uma caminhada para a saúde cardiorrespiratória das pessoas.
A proposta do estudo, de acordo com os pesquisadores da Unifesp, era saber se a corrida ou a natação poderia ser mais benéfica para melhorar a saúde cardiorrespiratória das pessoas e, consequentemente, proteger o músculo cardíaco. Eles descobriram que, embora ambas aumentem a capacidade respiratória, a natação vai mais além, porque torna o coração mais forte e eficiente, refletindo a melhora da capacidade de realizar tarefas diárias. A pesquisa foi desenvolvida por meio de ratos, que foram submetidos a um protocolo de 8 semanas de treinamento, com sessões diárias de 60 minutos, 5 vezes por semana. Eles foram divididos em 3 grupos: não treinados, apenas treinamento de corrida e apenas treinamento de natação. Como as duas modalidades são muito diferentes, a comparação entre os treinos não foi feita pela velocidade atingida pelos animais, mas sim pela intensidade relativa do esforço e pela capacidade de utilizar o oxigênio durante a atividade física. No trabalho publicado pela revista Scientific Reports, os pesquisadores demonstram ainda que essa melhora ocorre porque a natação, em comparação com o treino de corrida, promove maior modulação de micro-RNAs, que tem a função de controlar adaptações do coração, como o crescimento das células cardíacas e formação de novos vasos sanguíneos, que promove proteção contra a morte celular e combatem desequilíbrios no corpo. De acordo com os resultados, tanto a corrida quanto a natação melhoraram a aptidão física de forma semelhante. Entre os primeiros treinos e o último, houve um ganho equivalente de capacidade cardiorrespiratória. No entanto, a natação pode ter impacto especial em situações de recuperação do miocárdio, reabilitação cardíaca e, sobretudo, em pesquisas científicas. Segundo os pesquisadores, ainda não se sabe exatamente por que ocorrem essas mudanças na condição física das pessoas que a praticam, mas eles conseguiram dar um importante passo na investigação das vias moleculares que controlam a hipertrofia muscular e o aumento do tamanho e do volume dos músculos, que acontece devido à prática de atividade física intensa e regular. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!